Beleza, minha gente, vamos lá trazer aqui uma informação muito importante para você brasileiro, né? Principalmente você, professor brasileiro, que pensa em vir para Portugal, tá bem? Na verdade, essa informação serviria para qualquer pessoa que tem um curso superior no Brasil e quer vir para Portugal, tá bem? É, a partir de uma determinada data, né, Portugal aderiu a um chamado processo de Bolonha, né? E aí faz com que o formato do curso superior brasileiro seja completamente do formato do curso superior em Portugal. Na verdade, não é apenas em Portugal, é na Europa como um todo. E é exatamente o nosso objetivo aqui, né? O meu objetivo é tentar trazer para vocês um pouco do que é o curso superior, né, determinado pelo processo de Bolonha, tá? E fazer uma certa comparação com o que a gente tem no Brasil. Então, vamos lá, olha só. No Brasil, a gente tem o termo licenciatura. O que é uma licenciatura? É um grau superior focado essencialmente na formação de professores e educadores para o ensino escolar, né? Para o nosso ensino fundamental e ensino médio, tá? Isso é, então, qualquer pessoa no Brasil que disser eu fiz uma licenciatura, isto é, eu fiz um curso para ser professor. Bom, o grande lance, pessoal, é que o termo licenciatura na Europa, ou mesmo aqui em Portugal, né, em português, né, licenciatura em Portugal não tem nada a ver com um curso para preparar professores. O que é uma licenciatura em Portugal? É um grau universitário de base generalista equivalente ao modelo de bacharelado no Brasil. E aqui ainda tem um problema, né? Antes do processo de Bolonha, aqui em Portugal também tinha um termo de bacharelado, mas que era diferente, que é diferente do que a gente tinha como bacharelado no Brasil. Então, pessoal, em resumo, é a mesma palavra, é licenciatura, só que descreve realidades completamente diferentes do que a gente pode imaginar, tá bem? Então, muito cuidado ao ouvir falar o termo licenciatura em Portugal e na Europa, porque não é o que nós chamamos de licenciatura no Brasil. Palavras iguais, mas aplicações completamente diferentes. Como é que surge isso? Olha só. A origem, né, o processo de Bolonha, ele começou ali a ser implantado na Europa, né, pensado na Europa, em 1999, tá bem? Depois, 2006, Portugal oficializa, transcreve para a legislação interna as regras, então, do processo de Bolonha pelo Decreto-Lei 74 de 2006. O processo de Bolonha é um processo que foi adotado por 48 países, facilita a mobilidade de estudantes e reconhecimento mútuo e reforça a comparabilidade e a qualidade europeia. Então, pessoal, por exemplo, é muito comum, né? A gente aqui, já estou aqui em Portugal fazem 5 anos, né? E já participei de projetos Erasmus, né? E o projeto Erasmus tanto existe a nível de escola, como também existe a nível de universidade. E o que permite uma pessoa que está fazendo licenciatura em matemática e sair daqui de Portugal e fazer um semestre de licenciatura em matemática na Itália ou em outro estado membro qualquer, é essa possibilidade de equivalência, né? Essa possibilidade de ter regras muito semelhantes. E o processo de Bolonha, então, veio com esse intuito de permitir essa mobilidade dos estudantes de nível superior na Europa. Bom, o que o processo de Bolonha determina? Vamos lá ver um negócio. O processo de Bolonha diz que o curso superior, a princípio, né, o nível superior, vai ser dividido em 3 ciclos. O primeiro ciclo é que a gente chama de licenciatura, conhecimentos fundamentais para empregabilidade, tá? É o básico mesmo. Depois, o segundo ciclo seria um mestrado, uma especialização avançada e mais aprofundada. E o terceiro ciclo, o doutoramento, que seria uma investigação científica mesmo original. Bom, pessoal, aqui, se eu fosse fazer, por exemplo, eu fiz engenharia no Brasil, tá bem?
e fiz engenharia eletrotécnica ou engenharia elétrica, que a gente chama aí, né? E a seguinte situação, eu fiz um curso de 5 anos, em que os 3 primeiros anos foram básicos. E ao final do terceiro ano, eu tinha a opção de escolher ênfase. A ênfase em eletrotécnica, a ênfase em eletrônica de potência e a ênfase em telecomunicações. Eu tinha essas 3 ênfases. E se você parar para pensar, a ênfase seria praticamente o nosso mestrado, a nossa especialização avançada. Então, os 3 primeiros ciclos da engenharia, né? E depois os 3 primeiros anos de engenharia seria o primeiro ciclo e os 2 últimos anos seriam mais ou menos o segundo ciclo de mestrado. Só que aí, pessoal, gera uma confusão muito grande disso, porque, não podemos dar a você um título de mestre, pois afinal de contas, você não tem esse título, você só fez um curso de 5 anos e tudo. Bom, pessoal, eu já fiz um vídeo falando sobre esse processo do reconhecimento e na lei do reconhecimento das nossas graduações ou das graduações de qualquer pessoa do mundo afora, existe a possibilidade, tá? Se o seu curso tiver uma carga horária equivalente a primeiro e segundo ciclo aqui em Portugal, você não teria a equivalência à licenciatura, você teria a equivalência ao mestrado. E é muito comum em Portugal, principalmente nas engenharias, você ter a licenciatura com mestrado integrado. Tá? A licenciatura com mestrado integrado. Na verdade, são os 5 anos que existiam antes do processo de Bolonha, que eles continuam chamando, né? Continua sendo 5 anos, só que agora passou a licenciatura com mestrado integrado, que seria nosso curso de engenharia, por exemplo, no Brasil. Tá bem? Então, você tem esses 3 ciclos, né? Primeiro ciclo, uma duração em torno de 3 anos, o segundo, 2 anos, e o terceiro, aí, o doutoramento, tem uma flexibilidade maior de tempo, tá bem? Então, vamos falar um pouquinho aí de cada um, olha só. O primeiro ciclo, que a gente chama de licenciatura portuguesa, vai ter aí de 6 até 8 semestres, tá bem? De 3 a 4 anos, depende um pouco do curso que a gente está falando. Se a gente for para a área de medicina, o curso realmente é maior, tá bem? Mas a maior parte das licenciaturas fica aí nos 3 anos, tá bem? E dando um total de 180 a 240 ECTS, tá? Que o pessoal chama de créditos, tá bem? Aí é um outro problema, cuidado que créditos aqui tem um significado diferente de créditos no Brasil, tá bem? Então, digamos assim, na arquitetura mental brasileira, o primeiro ciclo seria ao equivalente bacharelado que tínhamos no Brasil, ou que ainda tem, às vezes no Brasil, que o cara faz assim, vou dar um exemplo, eu fiz bacharelado em física, é um curso menor, onde eu só aprendo física. E depois eu podia fazer a licenciatura em física, que era pegar toda a parte pedagógica e a parte mais aprofundada de física. Então, seria, né, o primeiro ciclo seria o nosso bacharelado, tá? Lembrando, o conceito de bacharelado em Portugal é diferente do nosso conceito. Não se usa mais esse termo, mas antes de Bolonha tinha, sim, o processo de bacharelado. Tá bem? Então, quais são os objetivos do primeiro ciclo? Tá ali, ó, fornecer competências robustas para empregabilidade imediata, servir como base acadêmica essencial para prosseguir para o segundo ciclo, isto é, para você ir para o mestrado. Vamos falar agora um pouquinho do que é o mestrado pelo processo de Bolonha. O mestrado do processo de Bolonha, né, o segundo ciclo, né, que nós chamamos, ele vai ter aí uma duração de 3 a 4 semestres, né, coisa de 1,5 a 2 anos, ok? E um total de 90 a 120 créditos, tá? Se você somar os 180 com esses 90, já vai dar 200 e tal, ou 240 com 120, já vai dar 360, tá bem? Então, o que acontece, pessoal? Para você fazer o mestrado,
primeiro, você tem que ter a frequência, tem que ter a aprovação nas diversas unidades curriculares, tá bem? E você tem que ter uma das três opções: tese científica original, estágio profissional com relatório, projeto de natureza profissional. Então, por exemplo, no caso dos professores, existe o estágio profissional com relatório, por exemplo. É o caso que eu conheço melhor, é esse. Mas se você parar para pensar, por exemplo, quem fez uma licenciatura no Brasil fez uma tese e fez um estágio profissional, né? E projeto de natureza profissional, dependendo, também pode ter feito. Então, nos nossos cursos brasileiros, nas nossas licenciaturas brasileiras, nós fazemos essas coisas todas também, beleza? Bom, aí, pessoal, aqui tem um grande problema, tá? Que é a comparação de números. Se as pessoas que forem comparar os números tiverem boa vontade, tiverem boa fé, os números ficam claros. Mas se as pessoas que forem comparar esses números quiserem comparar nos olhos deles e não no que tem que ser de fato, a coisa complica. Por quê? Por um motivo simples, tá? Que acontece? A gente tem quando se criou o processo de Bolonha, né, resolveu-se dividir, né, a carga horária em duas partes. A carga horária presencial, que seriam aulas teóricas, aulas práticas e aulas de laboratórios, e a parte de trabalho autônomo do aluno, que seria o estudo individual, trabalhos e preparação para os exames feitos fora da sala de aula. Repara, pessoal, que você já vai perceber que a carga horária de trabalho autônomo, né, isso é esperado, né, porque o cara num curso superior, ele tem que aprender a andar com as próprias pernas, literalmente. Então, a parte de trabalho autônomo é maior do que a parte visível, digamos ali, das aulas teóricas, práticas e laboratoriais. E esse é o grande problema. O modelo brasileiro tradicional avalia só a carga horária presencial. Então, nos documentos que nós trazemos do Brasil para mostrar para Portugal, não tem trabalho autônomo. Isso não existe. A gente mostra as horas presenciais. O que na cabeça de qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento fala o seguinte: então é fácil. Vamos comparar as horas presenciais do Brasil com o número de horas presenciais de Portugal. E aí fazemos uma comparação de carga horária presencial. Até porque, né, pessoal, essas horas de trabalho autônomo, né, eu acho muito bonito, muito legal, mas é extremamente subjetivo, né? Como é que eu quantifico? Como é que eu realmente quantifico quantas horas cada estudante tem de trabalho autônomo, né? Se forem pessoas muito competentes, muito ágeis, elas podem ter 3 horas de trabalho autônomo. Pessoas com mais dificuldades vão ter 6, 9 horas de trabalho autônomo para o mesmo assunto, tá bem? Então, observa o seguinte: como é que funciona essa matemática dos créditos? Que eu falei que nem todas as universidades, mas boa parte das universidades brasileiras também falam créditos, tá bem? Só que essa conversão de carga horária em créditos no processo de Bolonha leva em consideração a carga horária total, sala de aula e trabalho autônomo, tá bem? Já no Brasil, a conversão de carga horária em créditos leva só em consideração a carga horária presencial, a carga horária em sala, né? Então, inclusive, eu dou uma orientação a todos os colegas, né, que vão pedir um processo de reconhecimento aqui em Portugal, peça à sua universidade, uma declaração de como é feita o cálculo de carga horária e como é feita a conversão dessa carga horária em créditos. Como é que é matematicamente isso?
para que a pessoa que vai analisar o seu processo em Portugal, né, caso essa pessoa não tenha grandes conhecimentos do como a coisa funciona no Brasil, a pessoa ter ali um documento em mãos, apesar desse documento não ser exigido, né? Mas é importante que você forneça esse documento para clarear a mente da banca ou do júri que vai analisar o seu processo de reconhecimento específico, ou reconhecimento, principalmente reconhecimento específico, e mesmo reconhecimento de nível, porque no reconhecimento de nível é avaliado o número de horas, sim, tá bem? Então, basicamente, em Portugal, um crédito ECT são 25 a 30 horas de trabalho total. Um crédito não quer dizer que ele ficou 25 horas sentado na sala de aula. Não, não é, né? Então, uma disciplina, por exemplo, ela vale 6 ECTs. Então, se essa disciplina tem 6 ECTs, ela vai ter ali praticamente 6 vezes 25 horas de trabalho total. Mas se você for lá no site da universidade e verificar quantas horas de aula por semana essa disciplina tem, você vai ver que às vezes são 3 aulas por semana, 3 horas por semana, tá bem? Então, pessoal, o que acontece? Você quantifica uma quantidade de horas que não é comparável aqui com a quantidade de horas que está no histórico ou que está na ementa brasileira. A quantidade de horas aqui vai ficar sempre muito maior. Pessoal, olha bem, ó, repara, você tem a carga horária presencial, tá bem? Ela costuma ser menor do que a carga horária de trabalho autônomo, tá bem? Então, só para vocês terem ideia, assim, para ter noção, assim, não vou falar em números exatos, tá bem? Mas, por exemplo, se você pegar um curso no Brasil de 5 anos, você vai ter aí em torno de 5 anos de curso, você vai ter em torno de 3.300, 3.400 horas de curso, tá bem? E você vai ter, isso depende um pouco de faculdade para faculdade, 180, 200 créditos, beleza? Se você pega só a licenciatura em Portugal, 3 anos, você tem 5.000 e trololó horas, 5.200, 5.180, eu não lembro agora exatamente o número, mas é 5.000 e tal horas. Aí você vai assim, uai, mas como é que um curso de 3 anos tem 5.000 horas? Tem 5.000 horas por causa desse gráfico que você está vendo. Não são 5.000 horas de trabalho em sala. A maior parte desse trabalho é considerado trabalho autônomo, que é óbvio que o estudante brasileiro também teve esse trabalho. Só não é computada, só não entra na conta, tá bem? E às vezes, pessoal, eu já vi processos de reconhecimento específico, tá? Na Universidade do Porto, pelo Departamento de Filosofia da Universidade do Porto, já li a ata, né, do indeferimento do processo de reconhecimento específico, onde o camarada, lá, o mestre ou doutor, não me interessa, simplesmente falou a sua carga horária é de 3.000 horas e a nossa é de 5.000, então não podemos dar o reconhecimento para vocês. E ponto final. Isso é completamente injusto. Completamente injusto. Beleza, pessoal? Então, para a gente poder fazer aí uma análise, né? Brasil, Portugal pós-Bolonha, porque Portugal pré-Bolonha era relativamente parecido conosco hoje, tá? Mas pós-Bolonha, significado de licenciatura. No Brasil, formação orientada para a docência. Licenciatura é para quem quer ser professor. Em Portugal, o que é licenciatura? Um grau universitário de base generalista. Licenciatura em engenharia, licenciatura em medicina, licenciatura em artes, licenciatura em física, licenciatura em matemática. É um grau generalista de duração de 3 anos, tá bem? Mas que vai ter uma carga horária de 5.000 e tal horas, tá bem? Equivalência conceitual, assim. No Brasil, a licenciatura, em Portugal, seria equivalente ao bacharelado,
que existia antes do processo de Bolonha, tá bem? Ou até a licenciatura que tinha aqui em Portugal também antes do processo de Bolonha, tá? Depois, a métrica central, como é que é avaliado o número de horas? No Brasil, é carga horária presencial, horas-aula. E em Portugal, no processo de Bolonha, é feita a avaliação de créditos, onde nesses créditos entra a carga horária presencial e a carga horária de trabalho autônomo, fazendo com que o número de horas deles sejam muito maiores que o nosso, tá bem? Duração típica da licenciatura no Brasil, de 4 a 5 anos, vai depender do curso, e aqui de 3 a 4 anos, mas a maior parte delas 3 anos realmente. Beleza, pessoal? Então, olha só, qual é os 3 pilares para você compreender esse processo? Por que a Europa fez isso? Uma estrutura harmonizada, a Europa padronizou seu ensino, este assenta agora em 3 ciclos em todos os países que assinaram o processo, o acordo. Tá? O grande problema, a gente não pode entender que licenciatura aqui e licenciatura em Portugal, licenciatura no Brasil e licenciatura em Portugal são coisas iguais. A licenciatura em Portugal é uma fundação acadêmica, é o primeiro ciclo do ciclo de estudos. Não interessa o curso, não tem nada a ver com educação propriamente dita, tá? Não tem nada a ver com ensino, ser professor, tá bem? E por último, a grande questão é, para você fazer uma análise, você tem que lembrar que o número de ECTs está associado à carga horária global do aluno, ao esforço global do aluno. Então, ali naqueles ECTs estão embutidos a quantidade de horas em sala e a quantidade de horas de trabalho autônomo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o que nós temos para vocês? A nossa associação, a Associação Portuguesa dos Professores Licenciados no Brasil, tá bem? É uma iniciativa nossa, tá bem? E uma iniciativa de professores que estão aqui. Eu estou há 5 anos em Portugal, mas já acompanhava o grupo antes, tá bem? Acompanhando o sofrimento das pessoas durante todo esse processo. E eu já vi muitas pessoas sofrerem porque não entendiam como é que um curso aqui pode ter 5.000 horas e o do Brasil 3.000 horas. Está aqui a explicação é essa. E a função da associação, pessoal, é uma associação sem fins lucrativos, onde o nosso objetivo é ter uma associação forte para que a gente possa cobrar, por exemplo, situações como essas que aconteceu lá na Universidade do Porto. Falou assim, amigo, isso está errado, seu entendimento está completamente equivocado. Beleza, gente? Um prazer imenso falar com vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!